E eu gostaria de ler alguns versículos alternados na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Quero ler Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23. Nós vamos partir daqui, irmãos. Deus colocou uma palavra em meu coração e a palavra é sobre o plano da redenção. Hoje é culto de missões e orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para ministrar nesta noite. Deus colocou esta palavra em meu coração. Se eu pudesse, irmãos, eu leria com os irmãos toda a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Leríamos, irmãos, todos os capítulos e versículos, porque a gente entende que a epístola que Paulo escreveu aos Romanos é uma epístola, irmãos, que realmente traz para nós o plano perfeito da salvação. Mas eu quero ler com os irmãos alguns versículos-chave, e eu quero ler a partir do versículo de número 23. Romanos capítulo 3, versículo de número 23 ao 26, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler ainda o capítulo 4, o versículo de número 25, e depois, irmãos, o capítulo 5, e nós vamos ler aqui dois versículos, os versículos 1 e 2. Vamos para o 4 e 25, que nos diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo em 57 depois de Cristo, um período de intensa perseguição. Paulo estava na cidade de Corinto quando ele escreveu esta carta. Ele estava em sua terceira viagem missionária. Ele escreveu esta carta para os cristãos que estavam em Roma. Não havia, irmãos, ali uma igreja no sentido organizacional, não havia um prédio onde os cristãos podiam, naquela época, cultuar ao Senhor como aqui nós estamos. Mas Paulo escreveu para todos os cristãos que habitavam em Roma. O propósito, irmãos, desta carta que Paulo escreveu aos Romanos era justamente explicar o poder do Evangelho para a salvação. Amém. Então, por isso que toda epístola que Paulo escreveu aos Romanos, nós encontramos textos que falam sobre a graça, sobre a santidade, sobre a justificação pela fé, porque são textos, irmãos, que remetem à regeneração e à salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor, para nós. Esta epístola que Paulo escreveu aos Romanos alcançou o coração de muitos dos pais da igreja. Agostinho, bispo da igreja de Hipona, se converteu e firmou a sua fé em Cristo, lendo a epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Calbart, já do século XIX, um grande expoente da teologia também, ao ler a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, ele se prostrou diante de Deus e aceitou a Cristo como Salvador. Os irmãos sabem que Martinho Lutero, que foi, irmãos, um bispo da Igreja Católica, por muito tempo inconformado com a venda de indulgências no século XVI, ele leu, irmãos, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos,
e verificou que o justo viverá da fé. E foi este, irmãos, o aspecto inicial que fez com que Martinho Lutero, então, tomasse coragem da parte de Deus e ousadia do Espírito Santo e escrevesse, então, as suas 95 teses e fixasse nos umbrais dos portais da igreja que estava em Wittenberg, na Alemanha, dando início à Reforma Protestante. Portanto, irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos traz para nós uma riqueza, uma graça, uma dádiva de Deus que nos faz, irmãos, compreendermos de fato o que é a salvação que o Senhor Jesus nos propõe. No entanto, meus irmãos, é importante compreendermos o caminho da salvação. E do ponto de vista evangelístico, nós podemos dizer que o caminho da salvação possui pelo menos 5 passos importantes. O primeiro passo para o caminho da salvação é ouvir a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse a Timóteo, dizendo: pregues a palavra, instens a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque somente pregando a palavra, os perdidos ouvirão e aceitarão a Cristo como Salvador. Este é o primeiro passo do caminho da salvação, é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é crer em Jesus. Por isso que no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 3 e versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não basta ouvir a palavra, é preciso crer em Jesus Cristo. Mas o terceiro aspecto, o terceiro passo para o caminho da salvação é arrepender-se, é o arrependimento, arrepender-se dos seus pecados. E se nós observarmos, irmãos, a mensagem principal, a mensagem central do Novo Testamento é arrependimento. Não há como, irmãos, pregar o Evangelho sem falar de arrependimento. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós estávamos, irmãos, condenados para sempre ao inferno. Este, irmãos, era o destino, era o caminho de toda a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para alcançarmos a vida eterna é imprescindível que haja o arrependimento. Se nós observarmos, irmãos, João Batista pregou o arrependimento, dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Jesus pregou o arrependimento, dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. O apóstolo Pedro pregou o arrependimento, dizendo, quando disseram: o que faremos nós diante da palavra que tem pregado? E Pedro respondeu dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo também pregou a mensagem do arrependimento. A igreja, irmãos, de hoje não pode ser diferente. Precisa continuar pregando esta maravilhosa mensagem. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele ousou dizer que bom seríamos, irmãos, se nos arrependêssemos dos nossos pecados todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos, seja em palavras, em ações, ou seja, irmãos, em pensamentos. E às vezes nós pecamos e nem sequer percebemos. Por isso nós precisamos orar dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que eu notei, mas aqueles que eu nem percebi. Precisamos nos arrepender todos os dias, porque através do arrependimento alcançamos a graça de Deus. Aleluia! O quarto passo, irmãos, para o caminho da salvação é confessar a Jesus. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos, irmãos, pensar na decisão como apenas receber Jesus como Salvador, porque Salvador todos querem. Mas nós precisamos primeiro aceitar Jesus como Senhor em nossas vidas. Ele precisa ter primazia.
ele precisa ter prioridade. Os nossos planos, os nossos projetos, e nós estamos no comecinho do ano, e certamente muitos projetos os irmãos têm para este ano de 2026, mas nós precisamos passar todos os nossos planos pelo senhorio de Jesus Cristo, porque sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é soberano, irmãos. Aleluia. O apóstolo Santiago nos orientou dizendo que não podemos, irmãos, fazer planos para hoje, ou para amanhã, ou para o final do ano, ou para o ano que vem, sem antes, irmãos, dizer: se Deus quiser, se esta for a vontade de Deus, se Deus permitir, então eu irei, eu viajarei, né? E outros que têm planos de casamento, de filhos, de casas, mas passe primeiro pelo senhorio de Cristo, porque Ele é Senhor. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E uma vez que Ele é o nosso Senhor, nós não podemos fazer nada sem que seja da permissão de Deus. Nós sabemos que há dois tipos de vontade de Deus: a vontade soberana e a vontade permissiva. Mas, irmãos, como é bom estarmos debaixo da vontade soberana de Deus, porque a vontade soberana de Deus reflete o que Ele quer para nós, e não o que nós queremos. Seja feita a oração do Pai Nosso, nós aprendemos a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus esteja na frente da nossa vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a vontade de Deus é compreensível aos nossos olhos. Nem sempre a vontade de Deus é compreensível à nossa mente. Tem momentos, irmãos, que nós não entendemos nada. Essa é a grande verdade. Nós queremos, irmãos, às vezes ter o controle, ter o domínio de tudo, principalmente um pai de família. Ele quer ter o controle da situação, mas tem hora que a gente perde. Mas mesmo que a gente perca o controle, irmãos, aleluia, Jesus jamais perde o controle da nossa vida, porque o maior controle está nas mãos de Deus. Então, quando tudo, irmãos, parece que não vai dar certo, quando tudo parece confuso, confie em Deus, porque o que nós não entendemos hoje, Ele nos fará compreender amanhã. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele é Senhor e Salvador em nossas vidas. E o quinto passo, irmãos, para a compreensão do caminho da salvação é viver uma vida transformada. O que é viver uma vida transformada? É experimentar de fato o que é a conversão. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dizendo que se alguém, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós experimentamos isto ao aceitar a Jesus como Salvador. Compreender o caminho da salvação é indispensável para pregarmos o Evangelho. E os irmãos observam que tudo começa com ouvir a palavra. É preciso ouvir. Nós um dia ouvimos a palavra e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E muitos irmãos ainda precisam ouvir esta palavra. Muitos que estão perdidos, muitos que estão caminhando para a perdição, eles precisam primeiramente ouvir esta palavra. Por isso, irmãos, é imprescindível que a igreja faça a sua parte, que a igreja faça missões. É imprescindível que a igreja pregue o Evangelho, que a igreja anuncie Jesus, que a igreja pregue a palavra. Esta não é tarefa dos anjos, esta é a tarefa da igreja, de pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, uma igreja que não prega a palavra é uma igreja, irmãos, que precisa conhecer a palavra. É interessante, irmãos, a igreja que não evangeliza, ela torna-se irrelevante para a sociedade. A principal missão da igreja é evangelizar, é ganhar alma para Jesus. A igreja é a maior agência missionária na terra.
Eu estava ouvindo aqui o irmão Edson falar sobre as agências missionárias, mas permita-me, irmão Edson, lhe dizer que a maior agência missionária é a igreja. É a igreja. A igreja precisa cumprir o seu papel de agência missionária instituída por Deus, legitimada por Deus, porque a igreja que não evangeliza é uma igreja que torna-se irrelevante na sociedade. A igreja tem o seu papel social, a responsabilidade social precisa ser, irmãos, cumprida pela igreja. Nós temos um dever social, sim, de ajudar as pessoas que moram em situação de rua. É dever da igreja também ajudar essas pessoas. É dever da igreja cuidar da responsabilidade social quando o assunto é alimento, pessoas que estão sem alimentos, que precisam de ajuda, de mantimentos, situações de catástrofes, como nós vemos inúmeras vezes acontecendo em diversos estados e cidades. É dever da igreja, sim, se mobilizar e ajudar, e a gente faz isso. Eu vim, irmãos, aqui nesta congregação, se não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, trazer algumas roupas para mandarmos para aquelas pessoas que foram vítimas de enchentes no sul do país. É dever da igreja, sim, ajudar, mas a maior missão da igreja não é esta responsabilidade social apenas de alimento, de água, de donativos, de mantimentos, de ajuda em situações de calamidade. A maior missão da igreja, o maior desafio da igreja é pregar a palavra, é anunciar Jesus, porque estas outras áreas sociais, embora seja também responsabilidade da igreja, nós, irmãos, de alguma maneira dividimos esta responsabilidade com o governo, com outras entidades, mas tem algo, irmãos, que só a igreja pode fazer, que é pregar a palavra, que é pregar o evangelho. O governo não pode fazer isso, a prefeitura não pode fazer, outras entidades não conhecendo o evangelho também não pode fazer, mas a igreja, irmãos, ela é legitimada por Deus para pregar esta palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que o saudoso evangelista Billy Graham ousou dizer que a igreja que não salva os perdidos está perdida. A igreja que não está preocupada em salvar os perdidos, em pregar o evangelho para a salvação dos perdidos, é porque ela está perdida. Ou seja, o crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Ele precisa conhecer Jesus, porque o nosso prazer, irmãos, é ter Cristo na vida. O nosso prazer é louvar ao Senhor. Irmãos, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu entrei por estas portas, ouvi a palavra de Deus sendo pregada no ano de 1992, e eu ouvi a palavra e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Este foi o dia mais feliz da minha vida. A partir daquele momento a minha vida foi transformada pelo poder do evangelho. E o bem que eu tenho, irmãos, que eu quero para mim, eu preciso também desejar para o outro, porque da mesma maneira como estávamos perdidos, outros também estão precisando ouvir a palavra. E nós temos, irmãos, o antídoto para o pecado, que é a palavra de Deus, que nos expõe a salvação para todo aquele que crê. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, é preciso compreender, irmãos, todo o caminho da salvação. Este é o aspecto do ponto de vista evangelístico. Mas há também, irmãos, o processo da redenção num ponto de vista mais abrangente. É preciso compreender, irmãos, toda a Escritura, porque a Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir e instruir em justiça. Portanto, de um ponto de vista, irmãos, mais abrangente, de toda a Escritura, do ponto de vista, irmãos, sistemático, existem pelo menos 4 passos para a salvação. O primeiro é justificação, o segundo é regeneração, o terceiro é a santificação e o quarto é a glorificação. É impressionante nós vermos isto se cumprir em nós.
Por quê, irmãos? Porque a justificação fala da justiça de Deus. Deus é justo, e o salário do pecado é a morte. Pela justiça de Deus, todos deveriam morrer, não só fisicamente, mas receber a morte eterna. Dentro da justiça de Deus, irmãos, não havia então um caminho para a salvação. Todos pecaram e para sempre estavam separados da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E por que ele diz portanto agora? Porque antes não era possível. Antes não era possível porque não havia ocorrido o sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sangue dos animais inocentes era, irmãos, derramado apenas para cobrir, para purificar provisoriamente o pecado da humanidade. No Antigo Testamento nós vemos que sempre que alguém pecava contra o Senhor, ele sacrificava um animal inocente, e aquele sacrifício purificava o seu pecado naquele momento, naquele período. Era provisório, apenas cobria o seu pecado. O sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo e fazia o sacrifício de expiação pelo pecado de todo o povo. Ele entrava no templo e derramava ali o sangue de um animal inocente, para que todos tivessem os seus pecados cobertos apenas. Mas aquilo não era, irmãos, imprescindível para a salvação. Era necessário um sacrifício perfeito. Aquele sacrifício de um animal não era suficiente para salvar a humanidade. Não satisfazia a justiça de Deus. Foi necessário então que Cristo fosse enviado, o sacrifício perfeito. Este foi o plano perfeito de Deus para nós. O plano que Ele elaborou antes de todas as coisas acontecerem. Ele elaborou o plano dizendo: meu filho será sacrificado, o sangue de Jesus Cristo será derramado, e o sangue de Jesus Cristo então nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Por isso que o autor aos Hebreus escreveu dizendo que não foi com sangue de bodes, de touros ou de carneiros que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O sacrifício perfeito, o sangue justificador. Por isso, irmãos, em Romanos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 25, nos diz exatamente isso: por nossos pecados Ele foi entregue e ressuscitou, para que fôssemos justificados, para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Este é o sangue, irmãos, justificador de Jesus Cristo, que nos dá o direito da salvação. E através do sangue de Jesus, então nós temos o direito à vida eterna. Ele tomou o nosso lugar. E eu fico pensando, irmão, naquela cena de Pilatos e Jesus Cristo, quando foi colocado ali diante da multidão, e Herodes perguntou: quem quereis que vos solte? Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Quem quereis que vos solte? E a Bíblia diz, irmãos, que nesse clamor de Pilatos preferiram Barrabás. Mas Barrabás então foi livre, foi solto. Mas ali nós vemos uma maravilhosa doutrina da substituição, porque ali, irmãos, estava sendo livre o pecador, e Cristo inocente estava sendo levado ao sacrifício. Todos nós, irmãos, estávamos ali na figura de Barrabás, como um pecador, como alguém, irmãos, que havia cometido delitos. Mas uma vez que Cristo tomou o nosso lugar,
Uma vez que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, então nós fomos salvos da ira, para termos a firme esperança de um dia vivermos com o Senhor para sempre nos céus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O que é isso, irmãos? É a justificação. E a justificação, irmãos, é mérito exclusivo de Jesus Cristo. Não há nada que poderíamos fazer para sermos salvos. Não há nada. Quando lemos, irmãos, a parábola do credor incompassivo, nós compreendemos perfeitamente o que é a salvação. A dívida do nosso pecado era incalculável. Não tínhamos condições de pagar o preço do nosso pecado. Mas Jesus pagou o preço na cruz, por mim e por você. E Ele nos deu o direito de vida eterna. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Aleluia! Todos os nossos esforços seriam em vão. As nossas orações seriam nulas. Os nossos sacrifícios, nossos esforços para estarmos na igreja seriam nulos, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus nos abriu a porta da salvação. Então o mérito da salvação é de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Porque é a nossa confiança de que Jesus Cristo morreu por nós e nos deu o direito de vida eterna. Mas o segundo, irmãos, aspecto da redenção é a regeneração. E nós podemos compreender a regeneração quando lemos, irmãos, João, capítulo de número 3. Quando Nicodemos vai até Jesus e ele diz: o que farei para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: é necessário nascer de novo. O novo nascimento é a regeneração proposta por Cristo para a redenção. Ele nos justificou, mas através da justificação Ele nos regenera. Ele nos faz uma nova vida, para andarmos em novidade de vida, para vivermos para sempre com o Senhor como nova criatura. Isso é regeneração. Regeneração é o novo nascimento. No novo nascimento nós vemos o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, e versículo de número 22. Ele enxerga em nós o fruto do Espírito Santo, com suas virtudes preciosas. E nós passamos a experimentar a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Tudo isso é enxertado em nós através do fruto do Espírito Santo, e passamos a viver em novidade de vida. A regeneração é o ato seguido da justificação. Irmãos, isso é um processo espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e nos arrependemos do nosso pecado, nós fomos, irmãos, justificados pelo sangue de Cristo, e passamos então a viver o ato da regeneração. Enquanto a regeneração é o ato, a santificação é o processo. O que é a santificação? É a separação. A regeneração é uma nova vida, enquanto a santificação é uma vida, irmãos, diferente, uma vida separada, uma vida agora abundante com Jesus Cristo. Esta é a santificação, um processo de separação, de transformação, um ato contínuo de sermos moldados pelo Senhor. Isto é a santificação. E a Bíblia diz, irmãos, que assim a santificação ninguém verá ao Senhor. Todos nós ainda estamos vivendo esta fase. E eu disse que são 4 fases. Do ponto de vista teológico, sistemático, mais abrangente, nós temos a justificação, a regeneração e a santificação como 3 passos, mas são 4. É porque nós não chegamos no 4 ainda.
Porque o terceiro passo, a santificação, nós estamos, irmãos, ainda vivendo e cada dia procurando sermos melhores, não pela nossa própria força, não pela nossa própria capacidade, mas nós dobramos os nossos joelhos no chão e dizemos: Senhor, me santifique, me purifique, me ajude a perdoar, e Ele dos altos céus ouve a nossa oração e vai moldando os nossos caminhos. Significa dizer, irmãos, que cada dia que passa nós precisamos ser cristãos melhores. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Pelas minhas próprias forças jamais conseguiria, mas o Espírito Santo, que é o agente da santificação, através da nossa oração, Ele vai nos moldando dia após dia. E aquela ofensa que você não conseguia perdoar, através da oração você perdoa e esquece. Ah, mas perdoar não é esquecer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Esquecer, irmãos, é sinônimo de lembrar, mas não sentir dor. É este o sentido de esquecer na Bíblia. Eu posso até lembrar da ofensa que alguém me fez, mas isso não me incomoda mais. Eu não sinto mais dor. Por quê? Porque eu verdadeiramente perdoei. E por que nós perdoamos? Perdoamos porque Cristo nos perdoou. Perdoamos, irmãos, porque Cristo nos deu força para perdoarmos. Aleluia, porque vivemos em novidade de vida. E vamos sendo, irmãos, santificados dia após dia. E a luta do inimigo das nossas almas para conosco é justamente nisto. Ele quer impedir o processo de santificação na sua vida. E por isso que ele luta todos os dias. A tentação de Satanás é justamente para parar, para bloquear a santidade de Deus em você. Mas eu quero dizer nesta noite, ele está repreendido em nome de Jesus. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Você é um santo, uma santa serva do Senhor. Aqui nós, irmãos, somos uma igreja santificada, não pelos nossos esforços, mas fomos santificados, purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Satanás não terá poder sobre a sua vida, não terá poder sobre os seus filhos, não terá poder sobre os seus netos. Eles estão debaixo da santificação, da regeneração proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, seus filhos serão bênçãos nas mãos do Senhor. Satanás não tocará nele, não tocará nos seus netos. Eles são bênçãos e santificados pela sua vida. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A santificação é abrangente de tal forma que a Bíblia diz que até o marido, quando ele não é crente, mas a mulher é, a Bíblia diz que o marido é santificado pela mulher que serve ao Senhor. Santificado em qual sentido aí? No sentido de que dia após dia ele vai vendo na mulher uma mulher sábia, uma mulher ordeira, uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher honesta, uma mulher decente, e ele vai vendo a santidade nela e vai chegar ao ponto que ele vai dizer: eu quero isso também, eu quero viver esta santidade, e Deus vai entrando com salvação no lar dos irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez você está orando pelo seu esposo há tanto tempo para que ele entregue a vida para Jesus. Continue orando, continue buscando, continue clamando, continue dando um bom testemunho dentro de casa, aleluia, porque vai chegar o tempo da santificação real na vida dele, na vida dos filhos, na vida dos netos, e aí você vai poder dizer: agora eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, continue confiando em Deus, continue nesta fé e esperança. Mas eu quero terminar dizendo que o quarto passo do processo da redenção é a glorificação. Aleluia. E este dia vai chegar. O dia, irmãos, em que estaremos para sempre livres do pecado. Porque nós não estamos totalmente livres, pedimos perdão a Deus todos os dias,
nos arrependemos todos os dias, porque não estamos totalmente livres do pecado. Mas vai chegar o dia em que os nossos corpos serão glorificados. Viveremos, irmãos, a glorificação. E aí se consuma o plano da redenção. A Bíblia diz, irmãos, que quando Cristo vier, aqueles que estiverem mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos. E por que Paulo diz nós? Nós não poderemos estar mortos. Mas ele diz nós porque nós precisamos esperar Cristo em vida. Podemos não alcançar em vida, mas a nossa esperança precisa ser em vida. Devemos esperar Cristo para hoje, nem para amanhã, é para hoje. Não é viver como se Cristo fosse voltar amanhã, é viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Uma vida santificada pelo sangue de Jesus, uma esperança viva de que este mundo é transitório, é efêmero, é passageiro, e que nós, irmãos, temos um lar celestial que foi preparado para nós, onde viveremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Esperamos Ele hoje. Esperamos antes que termine o culto, antes de dizermos o amém final das bênçãos apostólicas. Nós esperamos Jesus Cristo raiar nas nuvens dos céus com poder e grande glória para nos buscar. Aleluia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos de glória. Aleluia. E iremos ao encontro de Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, transformados, seremos e iremos ao encontro de Jesus. E aí experimentaremos o quarto passo do processo da redenção. É a glorificação. O momento da recompensa eterna, onde se cumprirá as palavras de Jesus em São João 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós viveremos para sempre com o Senhor. O nosso lar eterno, irmão, nos espera. Esta é a nossa maior esperança. Este é o nosso maior projeto. É buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as demais coisas, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Vivamos, irmãos, esta esperança. E compartilhemos esta esperança com aqueles que estão desesperançados, com aqueles que não têm esperança de vida, com aqueles que já não têm mais, irmãos, prazer de viver, com aqueles que caminham em passos largos para a perdição. Vamos compartilhar esta esperança. O apóstolo Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Console o seu vizinho, diga: Jesus vai voltar. Aceite a Jesus como seu Salvador. Diga para o seu colega de escola, para aquele que trabalha com você lá no seu emprego, no seu trabalho, diga para ele: Jesus te ama. Ele vai voltar e tudo isto vai acabar e nós viveremos para sempre com o Senhor. Lá só vai ser alegria, não haverá dor, não haverá morte. Lá nós viveremos o cumprimento da promessa de Deus, o plano perfeito da salvação.